A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Fábio Costa e seja muito bem-vindo ao nosso canal Simples e Seguro. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber novos vídeos e que Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, começamos uma série de mensagens que são as bênçãos espirituais em Cristo. Então, no primeiro vídeo, falamos da importância de pregar o Evangelho, porque apresenta Cristo, sua glória e as bênçãos espirituais concedidas a nós. No segundo vídeo, falamos da bênção espiritual, o pecado perdoado. O pecado perdoado. Então, o pecado que nos mantinha separados de Deus, esse foi perdoado. O pecado como transgressão da lei, esse foi perdoado. O pecado que mantinha o espírito do homem morto de Adão até Moisés, esse foi perdoado. O pecado como escrito de dívida que era contra nós, esse foi perdoado. Quando Cristo declarou na cruz, está consumado. O que nós temos hoje é obras da carne, são obras da natureza corrupta da nossa carne. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou seu Espírito que luta contra a carne. E se você semear na carne, você tem o poder de vencer as paixões e os desejos da carne. Então, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar da bênção espiritual. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, vamos estar lendo no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 ao 13, que diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, meus irmãos, observe que João, escrevendo o seu evangelho aos seus leitores, ele diz assim, todos o quanto o receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas no verso 13, ele vai detalhar algo muito importante, os quais não nascem do sangue. Foi feito uma promessa a Abraão, que todos os povos da terra seriam abençoados pelo seu descendente, como se falando de um. Esse um é Jesus Cristo. Os descendentes, como se falando de muitos que foram gerados pelo sangue, esses formaram o povo de Deus. Então começou com os hebreus, depois em Jacó se tornou Israel, depois com a divisão do reino se tornou judeus, tá? Então nós, os gentios, havia uma inimizade. Por quê? Porque nós estávamos separados, tá? Porque nós não tinha essa descendência de sangue, mas essa inimizade também foi retirada na cruz. Observe o que Paulo vai falar no sua carta aos Efésios. Paulo explicando exatamente isso aos Efésios. No capítulo 2, do verso 11 ao 16, ele diz assim: Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne. Por quê? Porque nós não tínhamos essa descendência, de Abraão, tá? Chamados incircuncisão por aqueles que se intitula circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Olha o que Paulo está falando, que os gentios naquele tempo da circuncisão, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz,
De dois povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Qual que era essa parede? A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Percebe que agora Cristo criou uma só, não existe mais essa separação de judeus e gentios, né? Os judeus ainda, alguns, né, que não creem em Cristo ainda vivem nessa separação, mas para Deus, né, essa bênção espiritual de ser filhos de Deus, ele derrubou essa parede de inimizade, tá? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, meus irmãos, não tem mais essa diferença de judeus e gentios, porque nós se tornamos filhos quando Cristo na cruz derrubou o muro, a parede da inimizade. Nós que estávamos longe, ele se trouxe nós para perto dele, nos aproximou por meio do seu sangue. Observe também que João vai falar que os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Então, meus irmãos, a carne aqui, meus irmãos, não é... A carne aqui é a lei, tá? Então, aqueles que observavam a lei, que se tornavam arrogantes, porque ofereciam o seu sacrifício, que davam o dízimo, né? Que faziam jejuns, né? Longas orações, que fazia todas as ordenanças, né? Guardava o sábado. Então, eles se tornavam orgulhosos, eram extremamente zelosos, né? Zelosos pela lei, mas só que examinava a escritura, mas não reconhecia Cristo. Então, o que João está falando? Que nem por meio da lei se nasce o Filho de Deus. Por quê? Porque a lei tornava pessoas arrogantes. Ainda, olha só a crítica que Jesus faz aos judeus, né? Aos que observavam a lei, que está em Mateus, no verso 23. Vamos estar lendo, meus irmãos? Mateus, verso 23, que diz assim, 23:15: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito que é um novo convertido, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que você. Então observe essa arrogância da lei, observe como Paulo era zeloso, perseguidor, né, da lei, porque a lei torna pessoas arrogantes, pessoas que se consideram que estão sendo justificados por meio de suas obras, mas eles não percebem que desprezavam a misericórdia, a justiça de Deus e a fé, examinavam a escritura e não reconheceu Jesus. Então, o Deus deles era Moisés, o Deus dele era a lei. Por quê? Porque a lei os mantinha numa posição de serem os representantes do seu povo a Deus. Mas quando Cristo veio, não reconheceram Cristo, que é o sumo sacerdote. Observe que fala lá em Romanos não, meus irmãos, desculpe, Hebreus, no capítulo 7, do verso 18, que diz assim, Hebreus 7:18. Vamos ler do 16, meus irmãos? Vamos ler do 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou
coisa alguma. E por outro lado, você introduz a esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus. Então, observe, meus irmãos, que a lei era fraca e inútil, nunca aperfeiçoou ninguém, porque nós fomos aperfeiçoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Na sua morte para remissão de pecados e a ressurreição para nos justificar diante de Deus. Observe então que João falou que não nasce do sangue, nem da carne que é a lei, nem da vontade do homem. Meus irmãos, aqui é mais complicado, porque o homem tem prazer de criar religiões. O homem, ele não quer aceitar que a glória de Cristo é suficiente. Então, eles sempre criam novos caminhos para as pessoas chegarem até Deus. Então, observe, olha só o que eles fazem. Eles fazem campanhas, pedem para você fazer voto, eles pedem para você fazer cultos atrás de culto. Então, todo aquele que faz a liturgia ou o que a igreja apresenta, esses ele classifica como homem de Deus. Mesmo sabendo que estão errados, mesmo sabendo que estão fora do evangelho, mas se tiver alguém concordando com eles, eles os classificam como homens de Deus. Então, todo aquele que pratica, que vai em todo o culto, que não falta, que está à disposição da igreja, eles falam, esses são obras, né? Estão fazendo a obra de Deus, né? Então, eles vão usar sempre, trazer as pessoas para a lei, para as práticas da lei, para se justificar. Então, eles vão cobrar o dízimo, né? Vão querer te prender de alguma forma, porque as doutrinas que eles criam são doutrinas doentias, porque as pessoas buscam e nunca alcança. É campanha atrás de campanha e nunca alcança. Por que não alcança? Porque não é Deus, tá? Não é Deus. Então, eles se sentem visitados pelo Espírito Santo no dia de culto. Eles não creem que o Espírito Santo habita nele. Olha quantas coisas que eu estou falando aqui que algumas instituições tira você da bênção espiritual de Cristo. Então, você é filho, você reina em vida. Há um Espírito do Santo que habita em você, um Espírito que testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Mas eles não querem que você conheçam essas verdades da liberdade. Essas verdades traz paz ao seu espírito. Você não anda atemorizado, mas eles não querem que você conheça. Observe que Paulo fala aos Coríntios, que aos segundos Coríntios, no versículo 3. Observe o que Paulo vai falar, que eles não querem que você conheça, a partir do verso 14, que diz assim, ó, mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Por isso que eu falei para você, quando alguém quer fazer você sair debaixo da graça para entrar debaixo da lei, a sua mente fica endurecida, porque você não crê que a glória de Cristo é suficiente. E você vai começar a fazer as práticas, as obras, e você vai se sentir justificado diante de Deus pelas práticas que você faz. Mas isso, olha que Paulo fala ainda. Não foi tirado, pois... Não, peraí. O véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Ponto e vírgula. Ele fala, não foi tirado, pois só em Cristo que ele é removido. Então, quando você entende Cristo, a sua glória e as bênçãos em nós, esse véu é retirado, sabendo que nós não estamos mais debaixo da lei, tá? Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu é posto sobre o coração deles,
Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, quando alguém se converte a Cristo, que nasce do Espírito, esse se converte ao Senhor e o véu é retirado. Ora, se este Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Então, meus irmãos, nem pela vontade nos nasce, os quais não nascem pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Observe que Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, que diz assim, Efésios, mostrando que nós nascemos do Espírito. Do 1 ao 3 diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Observe também, meus irmãos, Colossenses, falando que fomos aproximados, fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo. Observe também, meus irmãos, Colossenses, capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1, do verso 24, que diz assim: Agora me alegro no meu sofrimento, por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, aos seus filhos. A este Deus quis dar o conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Você é perfeito em Cristo, porque a glória de Cristo é suficiente. Deus, a bênção espiritual concedida a nós é que Deus deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não nascemos do sangue, nem da lei e nem da vontade do homem. Não é o homem que determina se você é ou não filho de Deus. Não é o homem que determina se você está no caminho ou está desviado, porque isso é uma obra de Deus. Não deixa que ninguém tira essa bênção de que você é filho de Deus. Se você o recebeu e creu no seu nome, então você recebeu esse poder de ser filho de Deus. E para encerrar, meus irmãos, Romanos 8 diz assim, para encerrarmos: Romanos 8,14: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, que é a lei, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio qual clamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai. O Espírito Santo que habita em vós testifica que em seu espírito que você é filho de Deus. Então, meus irmãos, esse vídeo aqui se estendeu um pouquinho mais, irmãos, mas é que nós venhamos compreender que você é filho de Deus pela vontade
de Deus, porque Deus concedeu o dom de fé a você para crer que a obra de Cristo é suficiente na sua vida. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Anda sem temor do mal, anda seguro na graça de Deus na sua vida. E no próximo vídeo, meus irmãos, vamos falar da bênção espirituais reinando em vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Fique com Deus.